Bom dia para todos. Eu quero saudar com muita satisfação o Atanásio pela sua presença nesses dias aqui em nossa Arquidiocese de Belém. E quero saudar as pessoas que promoveram este encontro, que ajuda a entender o lugar do rito extraordinário da celebração da Santa Missa dentro da riqueza litúrgica da vida da Igreja, a partir da palavra do Papa Bento XVI, que abriu essa possibilidade para os grupos que assim o desejarem, como é o caso de um grupo aqui na nossa Arquidiocese, de participar da Santa Missa no rito extraordinário, como virá a ser celebrada dentro de pouco na Catedral Metropolitana de Belém. Nós vivemos na Igreja um tempo de grande significação. Eu começo com uma palavra do Beato João Paulo II, que pode ajudar-nos muito em nossa compreensão da vida da Igreja. Dizer: busquem a Jesus, esforçando-se para conseguir uma fé pessoal profunda que ilumine e oriente as suas vidas. Mas antes de tudo, seja o compromisso de vocês e o programa de vida amar a Jesus com amor sincero, autêntico e pessoal. Ele deve ser amigo de vocês, apoio no caminho da vida. Só Ele tem palavras de vida eterna. E esta é a expressão de São Pedro do Evangelho que ouviremos amanhã em nossas missas. Só tu tens palavras de vida eterna. Quando Jesus, tendo feito a multiplicação de pães, e depois ele começou a falar um discurso sobre o pão da vida, a respeito do acolhimento daquele que é o verdadeiro pão do céu. E quando Jesus abre o coração e com as suas palavras faz o anúncio da Eucaristia, provoca uma reação muito forte, tanto que não só da multidão, mas diz o Evangelho, muitos dos discípulos de Jesus se afastaram e diziam que aquelas palavras por ele pronunciadas eram muito duras. E ele pergunta aos apóstolos, os 12, e vós também não quereis ir embora? E a palavra muito séria vem de São Pedro: a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. É a partir daqui que eu coloco alguns elementos de reflexão sobre o ano da fé. Não poderia referir a outra coisa senão a convocação que o Papa Bento XVI fez para a celebração deste ano da fé. Quando ele traça os objetivos do ano da fé, diz que é necessário que se recupere o gosto, eu vou usar, agora a palavra é minha, um santo orgulho da fé, o gosto por professar a fé. Nós sabemos que o mundo em que vivemos vai se tornando cada vez mais expressão de uma laicidade, às vezes exagerada, inadequada, agressiva, e que vem ao encontro da nossa produção de fé. Ora, mesmo nesse mundo dessa diversidade, dessa multiplicidade, cabe a nós recuperar constantemente esta certeza da nossa fé. E nessa certeza vem uma outra realidade dentro do nosso coração.
quando a professamos autenticamente, quando nós expressamos esta nossa fé com testemunho verdadeiro, você pode discutir normas litúrgicas, pode discutir doutrinas, mas a santidade de vida não dá para discutir. O santo, ele se impõe por si mesmo, não se impõe pela força, mas pelas convicções que tem dentro do seu coração, e a sua presença provoca conversão, transformação de vida. É nessa perspectiva que eu enxergo o convite do Papa Bento XVI a que nós vivamos este ano da fé. No início do documento de convocação do ano da fé, ele diz assim: a porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja está sempre aberta para nós. É possível cruzar este limiar, esta porta, quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. E atravessar esta porta é embrenhar-se num caminho que vai durar até a vida eterna. O Senhor Jesus, ele é, como lembrávamos agora, aquele que traz palavras que são de verdade, palavras de vida eterna. A palavra de Deus é anunciada, mas a entrada por essa porta, por esse limiar da fé, acontece na graça do nosso batismo. A igreja precisa pôr-se a caminho para conduzir os homens para fora do deserto, para levá-los à amizade com Deus, à amizade com o Filho de Deus, aquele que tem a vida para oferecer, e essa vida em plenitude. E aqui pode acontecer, foi objeto de uma reflexão que fizemos nesses dias com o Conselho Presbiteral, pode acontecer que os cristãos sintam cada vez mais uma preocupação com as consequências sociais, políticas e culturais da fé do que com a própria fé. E tantas vezes nós cristãos consideramos esta fé como uma coisa já conquistada, um pressuposto. Só que isso não acontece mais. Uma observação que foi feita na conferência de Aparecida, a partir da palavra de Bento XVI, que abriu essa conferência, é que hoje as famílias não conseguem, como outrora, transmitir os mesmos valores. A experiência da fé cristã não passa de uma forma tão simples de uma geração para outra. Daí a convocatória feita pelo Papa Bento XVI, já repercutindo algo que o Papa João Paulo II tinha dito, e agora vai haver um sínodo a respeito deste assunto. Nós precisamos de uma nova evangelização. Temos algumas coisas que podem ser uma boa base para a experiência dessa nova evangelização. Parto da nossa situação. Eu comentava ontem, uma aula no Instituto de Formação Presbiteral, uma palavra ouvida durante essa semana. Nós estávamos numa reunião, eu faço parte da comissão de bispos que está trabalhando na tradução, nova tradução do Missal Romano. Faço parte dessa comissão o arcebispo de Mariana, que foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. E eu dizia ter encontrado um sacerdote holandês. E esse padre, comentando algumas coisas sobre o Brasil, o assunto entrou numa conversa durante um almoço, justamente porque os bispos ali presentes me perguntavam sobre o Círio de Nazaré.
Então aí esse arcebispo de Mariana se recordou dessa observação de um padre. Esse sacerdote holandês disse assim: olha, vocês no Brasil têm uma riqueza de religiosidade popular que é a base para a experiência autêntica da fé e da evangelização. No dia em que vocês desprezarem esta realidade, a devoção popular, acontecerá com vocês como aconteceu com a Holanda. Perdeu-se tudo. Por quê? Aí eu vou ao documento de Aparecida, conferência da qual tive a alegria de participar representando os bispos do Brasil. A conferência de Aparecida se dizia: a piedade popular, e essa palavra veio do discurso de abertura de Bento XVI, a piedade popular em si mesma já é uma forma de evangelização. Não se trata só de você oferecer uma série de conceitos, mas é a experiência gratuita do encontro com Deus através da evangelização e também através dessa forma de evangelização que são as manifestações de piedade popular. Eu voltei dessa reunião muito reforçado e confortado, porque a experiência religiosa do nosso ambiente paraense tem muito dessa marca, o que nos leva a valorizar toda uma riqueza de devoções, de tradição religiosa, de piedade, sabendo que aqui está uma matriz de experiência da fé. A nossa fé, muitos de nós certamente, é o meu caso também, dizia ontem aos alunos do curso de teologia, a maior parte de nós teve uma formação, uma educação a partir da experiência muito simples de piedade em nossas famílias. Mas volto ao Papa Bento XVI. Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural comunitário amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores inspirados pela fé, hoje parece que já não é assim. Setores grandes da sociedade, por causa de uma profunda crise de fé, esses setores foram atingidos. Eu, pensando nisso, eu me recordei que quando eu era criança, uma cidade do interior de Minas Gerais, de onde eu vim, quando eu ficava sabendo que alguma pessoa da minha rua não ia à missa no dia de domingo, eu já me assustava profundamente, porque alguém não ia à missa no dia de domingo. Na minha cabeça de criança, a pessoa já estava no inferno, né? Hoje parece que a gente se assusta quando fica sabendo que alguém vai à missa no domingo. Parece que viramos as coisas, né? E aí o apelo do Papa Bento XVI, e ele é muito forte nessa parte da convocação ao ano da fé. Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e que a luz fique escondida. Também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço, para ouvir Jesus que convida a crer nele e a beber na sua fonte, de onde jorra a água viva. Também as pessoas do nosso tempo precisam fazer essa experiência. Convite do Papa: é necessário readquirirmos o gosto de nos alimentarmos da palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e de nos alimentarmos do pão da vida, palavra e Eucaristia oferecidos como sustento de quantos são seus discípulos. No programa de televisão Conversa com o Meu Povo, gravado para hoje, eu respondi a uma pergunta que uma pessoa enviou para a televisão. A pergunta era singela, mas que expressa uma coisa muito bonita. A pessoa perguntava assim: qual a importância da Santa Missa? Devemos participar dela todos os dias? E aí aproveitei para explicar o dever da missa dominical, o preceito, e
também o estímulo à participação da Santa Missa, não só no dia de domingo, mas de considerar como tesouro precioso para todos que professam a fé a participação da Santa Missa do dia do Senhor. É necessário que nós ajudemos, porque tenho a certeza de que não é o caso de vocês que aqui se encontram, mas que nós ajudemos muitas pessoas a recuperarem esse gosto, o gosto da missa dominical, o gosto do domingo. Como as pessoas chegarão a isso? A partir da pregação da igreja, sim, mas a partir, sobretudo, do testemunho de cada um dos cristãos, a participação alegre na missa dominical, o testemunho de quem gosta da própria fé. Por isso eu volto à expressão que usei antes, que não é do Papa, o santo orgulho da nossa fé. Será que eu preciso ficar num mundo de indiferentismo, de ceticismo, e chegamos até a um ateísmo? Será que eu vou ter que ficar humilhado por ser um homem que acredita? Ainda que o mundo seja diversificado, seja pluralista, é necessário que tal mundo respeite também aqueles que professam a fé, e ao professá-la, certamente, se o fizermos com autenticidade, com seriedade, certamente nós levaremos outras pessoas a crerem, a darem esse passo. Palavra, testemunho. Devemos readquirir esse gosto, retomo Bento XVI, o gosto de alimentarmos a palavra de Deus, o gosto da Eucaristia. De fato, ressoa ainda com a mesma força o ensinamento de Jesus: trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. É a mesma questão posta por aqueles que escutavam Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Resposta: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Por isso, crer que Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo é o caminho para se poder chegar definitivamente à salvação. E o Papa Bento XVI, por causa dessas realidades, decidiu convocar o ano da fé. O que ele quer? 11 de outubro, abertura do ano da fé. O Papa fará essa solene abertura na comemoração dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, na comemoração dos 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. O Brasil terá uma abertura oficial em Aparecida, no dia 11 de outubro de 2012. Nossa arquidiocese, no dia 11 de outubro, é o dia da abertura do Círio, a apresentação do manto. No dia seguinte já é o traslado para Ananindeua. Então nós temos, dentro do clima do Círio de Nazaré, 11 de outubro haverá a Santa Missa de abertura do ano da fé em nossa arquidiocese, na comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. O Papa escolheu essa data de propósito, dada a importância, a seriedade, a significação para a Igreja e para o mundo do Concílio Vaticano II, escolheu a data do dia 11 de outubro. E o Papa observa que já Paulo VI tinha convocado em 1967 um ano da fé, que terminou com o chamado Credo do Povo de Deus, elaborado pelo Papa Paulo VI, e que nós, o Conselho Presbiteral da Arquidiocese, já nos decidimos a divulgar esse texto, assim como uma coisa que a CNBB já providenciou, e nós faremos aqui na Arquidiocese, no ano da fé, um esforço para que o povo aprenda a profissão de fé do símbolo em seno constantinopolitano. Vamos fazer publicações, folhetos para as pessoas voltarem a saber de memória
E o Papa, na Porta Fidei, esse documento sobre o ano da fé, ele faz a observação da importância de que as pessoas tenham esta alegria de professar a fé e saibam os pontos principais da própria fé. Assim, Bento XVI faz esta convocação, dizer que o ano da fé é o convite que vem, ponto importantíssimo. O ano da fé é o convite a uma autêntica e renovada conversão ao Senhor Jesus, único Salvador do mundo. Faço uma observação pessoal. No dia em que nós nos acostumarmos com Deus, no dia em que eu tomar, por exemplo, como bispo, um texto da Palavra de Deus, e para fazer a pregação, eu disser interiormente: isso aqui eu já conheço, esse texto eu já conheço, já preguei, não sei quantas vezes sobre ele. No dia em que a fé em Cristo, a palavra dele, a palavra da igreja, não for uma novidade para mim, não é que a igreja se perde, eu é que me perco. Renovada a conversão. E aí eu pego o gancho da conferência de Aparecida, que dizia assim: faz-se necessário na igreja hoje uma profunda conversão pastoral. Conversão pastoral significa, e nós queremos empreender esse caminho também, uma retomada, uma revisão corajosa do modo como nós realizamos o trabalho da igreja. Uma das características importantes da nossa igreja, nesta quadra em que ela se encontra, é exatamente essa dimensão de evangelização. Aproveito a oportunidade para dizer: a partir do mês de janeiro, dia 11 de janeiro, nós realizaremos o envio dos missionários que foram preparados durante esses anos e que se empenharão em fazer essas visitas domiciliares, a formação de novas comunidades de igreja nas diversas paróquias, exatamente no ano da fé. Quando o Papa Bento XVI pede que se aprofunde o catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo nos deu presente, porque desde o ano de 2010 a nossa arquidiocese faz as peregrinações preparatórias ao Sírio com as várias partes do catecismo da Igreja Católica. No domingo passado nós tivemos um encontro desses líderes de peregrinação e entregamos um livro, um manual. Ano passado foram visitadas 110 mil famílias e queremos ir além dessas 110 mil famílias. O assunto deste ano é um capítulo a respeito dos mandamentos. No primeiro ano foi sobre o credo, ano passado sobre os sacramentos e este ano sobre os mandamentos. No ano que vem vai ser o capítulo seguinte sobre a oração. Portanto, Deus nos deu esse presente na igreja de Belém, que muitas coisas providencialmente coincidiram com o processo que nós estamos vivendo. Onde queremos chegar? A palavra que eu tomo agora é do Papa Bento XVI. Em virtude da fé, a vida nova plasma toda a experiência humana, toda a existência humana, segundo a novidade radical da ressurreição de Jesus. Na medida de sua livre disponibilidade, os pensamentos e afetos, a mentalidade e o comportamento vão sendo pouco a pouco purificados e transformados ao longo de um itinerário que nunca terminará nesta vida, a fé que age pelo amor. E aqui eu toco num ponto de grande insistência do Papa Bento XVI. Caritas Christi urget nos.
O amor de Cristo nos impele. É o amor de Cristo que enche os nossos corações e que nos impele a evangelizar. Não se trata, em primeiro lugar, de uma estratégia. Não, trata-se de uma paixão. Hoje, como outrora, o Senhor nos envia pelas estradas do mundo para proclamar o seu Evangelho a todos os povos, pois com o seu amor, Jesus Cristo atrai a si os homens e as mulheres de cada geração em todo o tempo. Continua verdadeira a palavra de Jesus no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. Daqui eu faço um apelo muito forte a todos que aqui se encontram presentes. Todos. O empenho mais convicto a favor de uma nova evangelização, a descobrir de novo a alegria de crer e o entusiasmo por comunicar a fé, descobrindo diariamente o amor de Deus, o compromisso missionário de cada um de nós, cada um na sua história, cada um nas suas características, cada um no seu estado de vida. Experimentará que a fé nos torna fecundos, alarga o coração com a esperança e permite oferecer um testemunho capaz de gerar de fato um mundo novo. Abre o coração e a mente dos ouvintes para acolherem o convite do Senhor, aderir à sua palavra, a fim de se tornarem seus discípulos. Terça-feira celebraremos Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem uma palavra citada no Bento XVI que é lapidar. As pessoas de fé fortificam-se acreditando. Na medida em que a gente crê, então nós nos fortalecemos. Só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Podemos lembrar o grande Papa Beato João Paulo II. Fides et ratio. A fé e a razão não se contrapõem. E aqui eu faço uma observação com vocês. A fé não começa simplesmente com um exercício racional. Ela é um dom. Eu já acompanhei uma pessoa alguns anos atrás que me dizia, era uma angústia terrível, eu tive que também reconhecer a sinceridade da afirmação dessa pessoa, que me dizia: eu quero crer, mas não sou capaz. Eu não consigo crer. Quando essa pessoa me dizia isso, eu entendi que ali dentro não estava como algumas pessoas pensam. Alguém diz assim: eu tenho muita fé, eu acredito em milagres, eu acredito em coisas extraordinárias. Sabemos que isso aqui não se sustenta. Não se sustenta. Um acreditar em coisas extraordinárias para lá e para cá, mas a fé profunda, a convicção cristã, que descobre em Jesus Cristo as razões para a sua experiência de vida. E era essa dificuldade que essa pessoa tinha. Perdi o contato, mas continuei, apesar, não sei o que foi que aconteceu depois com essa pessoa, mas eu tive realmente a percepção de que ali havia um bloqueio, uma dificuldade, sabe Deus por que motivos. Hoje nós vivemos num mundo de relativismo, que nem significa uma objeção consciente à fé. Vou até usar uma palavra: mais relaxamento do que convicções. Quando nos encontrarmos com pessoas que sejam sérias na sua profissão de fé,
convictas do seguimento de Jesus Cristo, as pessoas que vivem a própria fé, o seguimento de Jesus, a fé na verdade do Evangelho, na verdade proclamada pela Igreja, nós teremos a certeza de que as transformações acontecem no mundo. Aí o convite é que nós celebremos, o convite é de Bento XVI, que nós celebremos de verdade este ano da fé. E apenas eu coloco alguns pontos à guisa de conclusão, dentre tantas riquezas da convocação do Papa Bento XVI, mas apenas algumas propostas dele. Que o ano da fé suscite o desejo de confessar a fé plenamente, com convicção, confiança e esperança. Segundo, será uma bela ocasião para intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente da Eucaristia, que é a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Vocês participarão agora mesmo da Santa Missa, do Pontifical, presidido por Dom Atanasius. Eu deixei para lhe dizer nesse momento, com muita honra, eu quero o Senhor use o báculo nesta Santa Missa, na minha catedral. Então os que são responsáveis pela liturgia podem procurá-lo lá na sacristia da catedral. Faço questão que o Senhor use esse sentido bonito de hospitalidade, de acolhida. Quando se celebra a missa no rito extraordinário, vocês sabem, mais do que todos, no Atanásio sabe muito bem disso, não se trata de uma competição, não se trata de uma desvalorização do rito ordinário com o qual nós celebramos a Eucaristia, mas se trata de uma riqueza deste grande tesouro litúrgico da nossa Igreja, quando o Papa Bento XVI abriu essa possibilidade que João Paulo II já tinha expresso, mas especialmente Bento XVI, a possibilidade que a liturgia normalmente é celebrada no rito ordinário, ela se celebra no rito extraordinário, recolhendo e valorizando toda a riqueza da nossa tradição litúrgica na Igreja. Terceiro ponto, Bento XVI pede o testemunho de vida das pessoas que têm fé. E esse testemunho vai fazer de todos nós, vocês e eu que aqui nos encontramos, termos diante do mundo mais credibilidade. Descobrir de novo os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada, e refletir sobre o próprio ato com que se crê. É um compromisso de cada pessoa que tem fé neste ano da fé. O convite que ele faz, eu já assinei rapidamente, a que se faça um trabalho para as pessoas terem de memória a profissão da fé. Seja o símbolo dos apóstolos, seja o símbolo de sendo constantinopolitano, nós trabalharemos para que isso seja colocado dentro da memória das pessoas. Eu gosto sempre de falar, quando a gente tem que decorar, as pessoas entendem essa palavra de uma forma errada, né? Tanto que nas escolas se usa a expressão, não é decoreba. Não sei se vocês prestarem atenção bem, decorar quer dizer saber de coração, cor. Quando você sabe com o coração, com amor, então as palavras também, elas são recuperadas, são valorizadas. Quando você ama, nós expressamos exatamente a plenitude deste amor, quando a nossa memória nos ajuda a professar aquilo em que acreditamos. Quero desejar que a celebração da Santa Missa, que ocorrerá agora às 10 horas na nossa catedral, seja feita com muita piedade, com muita devoção, e agradecer ao Atanásio pela sua presença,
e pedir a Nosso Senhor que abençoe este grupo que cultiva o rito extraordinário para a celebração da Santa Missa. Que Nosso Senhor os abençoe e que continuem a trabalhar, a viver desse testemunho profundo de comunhão e de valorização de toda a riqueza litúrgica da Igreja. A mesma palavra de João Paulo II, com a qual eu comecei essa conversa com vocês, quero retomar para terminar. Busquem a Jesus esforçando-se por conseguir uma fé pessoal profunda que ilumine e oriente as suas vidas, mas sobretudo seja o compromisso de vocês e o programa de vida amar a Jesus com amor sincero, autêntico e pessoal. Ele seja visto como amigo e apoio no caminho da vida, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelência Reverendíssima, eu quero muito agradecer ao Senhor, da minha parte, por sua hospitalidade fraterna nesta belíssima igreja de Belém, da Casa do Pão, que é a Eucaristia, e eu vou levar comigo estas impressões muito profundas desta igreja de Belém do Pará, do povo para o longe Cazaquistão, mas é tão belo que na Igreja Católica somos, mesmo que geograficamente somos longe, mas na fé somos sempre perto, juntos, especialmente na Santa Missa. E eu vou hoje celebrar a Santa Missa das intenções de Dom Alberto, da sua arquidiocese, e depois vou continuar sempre lembrar-me também das orações. Então, vamos também sempre rezar, e eu pedi a vocês para que o Senhor abençoe, santifique os sacerdotes, os pastores da igreja, e todos nós podemos sempre mais viver como uma grande família, sob a proteção de Nossa Senhora, com alegria, todas essas riquezas da nossa fé. Deus nos pague. Muito obrigado. Obrigado pela presença do Senhor. Deus santifique o seu ministério, o seu trabalho. Ontem, o Atanásio me contava um pouco várias realidades lá do Cazaquistão, no ambiente onde ele trabalha. É claro, com tantas dificuldades, uma minoria de cristãos, mas uma minoria qualificada que dá testemunho da própria fé. Muito obrigado a todos vocês. Somos convidados a nos dirigirmos para a Catedral.